Oi, tudo bem? Meu nome é Isabela Lípio e hoje nós estamos no terceiro capítulo da nossa série de ensinamentos e no terceiro episódio do canal Em Direção a Cristo. E o tema de hoje, nós vamos debater sobre o que significa quando na Bíblia diz que Cristo, ele é e ele deve ser a nossa pedra angular. Então, pedra angular, o que significa isso? O que Cristo quis dizer com isso? E o que o fato de ele ser a nossa pedra angular significa e muda na nossa vida? Então, é sobre esse estudo que nós vamos nos debruçar hoje. E, para trazer a nossa fonte bíblica, hoje nós estaremos estudando os versículos 42 e 43 do capítulo 21 de Mateus, no Novo Testamento. E o que diz esses versículos? Diz que Jesus lhes disse: Vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então, Jesus, no versículo 42, ele está dizendo: Vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que antigamente os construtores rejeitaram, agora se torna a pedra angular por meio do Senhor, e isso é maravilhoso. Então, o que ele quer dizer? Quando ele diz que essa pedra, ela antigamente foi rejeitada, ele não diz esses construtores não são simplesmente os trabalhadores construtores, da construção mesmo, mas ele está dizendo que antigamente os homens o rejeitaram. Os homens rejeitaram ao Senhor, rejeitaram aos seus ensinamentos, e quando Jesus estava na terra, no momento em que ele estava aqui caminhando entre os homens daquela época também o rejeitaram, assim como continuam muitos rejeitando até hoje. Então Jesus ele diz que aquilo que antes era rejeitado, que era visto com pouca importância e que não tinha valor para aqueles homens, agora, pela ação que Deus tem, pela essa atitude, por essa incrível graça onde ele teve de enviar o seu filho, agora não é simplesmente algo que o homem pode ignorar, pois não é simplesmente mais uma pedra, mas se tornou uma pedra angular. Então, o que seria, né? Não somente interpretando o que Jesus quis dizer através do uso desta palavra, mas o que de fato significa na engenharia, na arquitetura. O que significa pedra angular? Pedra angular, ela serve para ligar dois ramos de uma construção, de um edifício. Então, ela serve para ligar duas partes cruciais de uma construção. Então, ela é aquilo que liga uma parte à outra. Então, aqui nós temos uma parede, aqui nós temos outra parede. O que subir aqui no meio dessas duas paredes para ligar essa construção se chama pedra angular. É ela que dá base, ela que dá sustentação para um edifício, para uma construção. Então, se nós olharmos o que significa essa palavra, nós já vemos que sem a pedra angular nas construções, as construções elas não têm estrutura. Então, elas podem desmoronar a qualquer momento porque elas não têm estrutura. Elas não têm, porque sem a pedra angular são simplesmente duas partes soltas. Mas com ela, a pedra angular, ela faz essa junção, ela faz essa união que traz base, que traz força, que traz estrutura. Então, Cristo, quando ele afirma ser a nossa pedra angular, quando ele diz que na vida do homem, a partir do momento que ele veio, que ele se fez homem, que ele se entrega naquela cruz e que Deus o ressuscita, ele diz que a partir deste momento, ele deve ser a nossa pedra angular. Ou seja, ele está dizendo que ele deve ser a base da nossa vida. Ele deve ser o que nos dá a estrutura, porque foi ele quem nos uniu novamente com Deus. Foi através da sua vida que o relacionamento entre Deus e homem, ele foi possível novamente. Então Jesus ele está dizendo aqui, ó, antes o relacionamento entre vocês, entre o meu pai e vocês estava desmoronado, não tinha futuro, porque vocês pecaram contra ele. E o pecado, como a gente já estudou no primeiro vídeo, o pecado afasta e afastou lá no princípio, em Gênesis, o homem de Deus. Então esse relacionamento ele tinha sido rompido por conta dos nossos pecados, por conta dos nossos erros. Porque se Deus é santo, não tem como nós termos relacionamento com Ele enquanto nós estamos em pecado. Não tem como nós estarmos perto de alguém que é santo se nós estamos em pecado. Então este relacionamento ele tinha sido e eternamente prejudicado. Mas então Jesus veio, ele se fez homem, ele carregou nos seus ombros o peso do nosso pecado. E a partir da sua entrega, a partir da sua morte como sacrifício naquele dia, nós somos justificados até hoje.
Então, quando nós cometemos um erro, nós pedimos perdão, nós somos justificados por meio de Cristo. E é por isso que hoje em dia, diferente lá do Velho Testamento, nós não precisamos ir a um lugar específico, ir à igreja, ir ao templo, para nós sentirmos a presença de Deus. Porque essa ponte entre homem e Deus já não existe mais. Porque Jesus, ele quebra essa ponte quando ele está ali na sua cruz e agora ele une novamente Deus e o homem. Então ele diz aqui, agora eu sou essa pedra angular. Eu foi o que liguei essas duas partes cruciais, Deus e homem. E agora vocês são justificados por meio de mim. Agora vocês têm graça, agora vocês têm o perdão de Deus por conta da minha vida, por conta do meu sacrifício. Então, além disso, temos 2 pontos. Além de Cristo, ele ter nos unido e ter nos permitido ter relacionamento com Deus novamente, ele também é aquele que deve ser a base, aquilo que dá a estrutura da nossa vida. E o que isso significa? Não significa que a nossa vida vai ser pautada em pódios. Não significa que nós vamos ter ali, primeiro lugar Jesus, segundo lugar os nossos pais, terceiro lugar os nossos amigos, quarto lugar seja quem for. Nós não vamos escalar as pessoas da nossa vida, nem as coisas da nossa vida. Não é assim que funciona. Quando Jesus ele fala que ele é a pedra angular, a casa, ela não coloca lá a pedra angular e coloca tudo em cima. Não, a pedra angular geralmente fica no meio da construção. Então, quando os engenheiros e todos esses trabalhadores dessa área, eles colocam a pedra angular no meio, porque ela vai dar sustentação para tudo. Da mesma forma, Cristo, ele deve ser na nossa vida. Cristo, ele deve estar no meio da nossa vida e todas as coisas girarão ao seu entorno. Então é isso que Cristo quer nos dizer. Ei, eu restaurei o seu relacionamento com o Pai e agora eu devo ser a pedra angular na sua vida. As outras coisas da nossa vida, todas as áreas. Então, tanto os nossos estudos, quanto o nosso trabalho, quanto o nosso relacionamento com as pessoas, o nosso relacionamento conosco mesmo, tudo isso deve girar em torno de Cristo e deve ser para a sua honra e para a sua glória. E um ponto importante é que Cristo, ele não está fazendo um convite. Ele não está dizendo, olha, eu posso ser a sua pedra angular a partir de hoje se você me permitir. Não é isso que ele está falando. Porque se ele dissesse isso, sejamos francos, nenhum de nós íamos escolher, porque ter Cristo no centro das nossas vidas exige responsabilidade, exige que todas as coisas da nossa vida girem em torno dele e girem para sua honra e para sua glória. Mas quando nós colocamos isso em prática, quando a gente faz isso de fato, é tão prazeroso que nós queremos sempre que ele seja no centro. Então, quando a gente vai para um lugar novo, a gente vai tentar uma atividade nova, a gente fala, Senhor, que o Senhor, possa estar comigo, porque se o Senhor não estiver, eu não quero estar lá. E foi da mesma forma quando eu entendi isso no período do meu vestibular. Eu falava, Deus, eu quero muito ir para essa universidade, mas se o Senhor não me acompanhar lá, que eu não esteja lá também. Eu quero estar onde você está. Eu quero fazer o que te agrada. Então, fechando esse parêntese, Jesus ele não faz esse convite, não é uma opção. Ele diz, ele vai ser a nossa pedra angular. Então, se nós o colocarmos no meio, então as bênçãos do Senhor estarão ao nosso favor. Mas então, quando nós não convocamos, nós não permitirmos ser a nossa pedra angular, não significa que ele vai deixar, que o seu Espírito vai nos deixar. Mas significa que nós não vamos ter intimidade com ele. Significa que as vozes do mundo vão falar tão alto aos nossos ouvidos que nós não vamos reconhecer mais a voz de Cristo. Então, Cristo, ele não faz esse convite, ele fala, eu posso ser a sua pedra angular. Não, ele fala, eu sou. E se você não ter relacionamento comigo, se você não tiver relacionamento com Cristo, se nós não tivermos, o resto das coisas vão começar a desmoronar. Porque a pedra angular é que dá base, é que dá sustentação, é que dá estrutura na nossa vida. Então, fica agora não só o meu convite, o meu desafio, mas o desafio que Cristo ele tem para conosco. Porque ele diz, olha, eu restaurei, através do meu sacrifício, o seu relacionamento com o Pai. Agora nós temos paz com Deus, nós temos livre acesso ao Pai. E nós podemos ter relacionamento com Ele, porque Ele é a nossa pedra angular. Ele é a nossa estrutura e Ele é que deve ser e é a base da nossa vida. Então, fica esse desafio para vocês vindo de Cristo, para que cada dia mais a gente possa fazer e reafirmar que Cristo é a pedra angular da nossa vida. Ele é o centro e todas as outras coisas giram ao seu entorno. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido o que significa ser a pedra angular e o que isso acarreta na nossa vida.
e espero que, de fato, nós possamos cada dia mais permanecer em Cristo e na pedra angular que Ele é. Muito obrigada por estar até aqui. Não se esqueça de, se esse vídeo falou ao seu coração, dar o like e também se inscrever e ativar o sininho se ainda você não for inscrito. Beijos e até o próximo vídeo.